Olá, você internauta ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente segue com a nossa programação de boletins especiais de final de ano, agora para falar sobre biodiesel, porque nesta reta final de 2023 a gente teve a decisão por conta do CNPE em relação à antecipação do aumento da mistura do biodiesel no diesel aqui no país. E para falar sobre isso, para tratar sobre esse ano de 2023 no setor e trazer também as perspectivas para 2024, eu converso agora com o deputado Alceu Moreira, o deputado que é presidente da FPBio, que é a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel. Deputado, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Eu é que agradeço, Jonas Simão, a possibilidade de conversar contigo, teus telespectadores no Brasil inteiro e poder levar essa notícia de grande importância para a economia e, é claro, para o setor do biodiesel. Com certeza. Bom, essa notícia que a gente teve nesta reta final de 2023, é uma notícia que durante todo o ano, foi comentada, O ano termina então com essa decisão importante relacionada aí à antecipação de uma mistura maior do biodiesel no diesel. Eu queria que, deputado, você contasse um pouco mais pra gente sobre essa decisão, porque eu sei que a FPBio, ela realizou diversas articulações junto ao governo para que isso fosse possível, não é isso? Na verdade, a gente precisa reconhecer que o governo atual e o presidente da República têm convicção com relação a essa política. Foi feito no primeiro governo do atual presidente, essa política do biodiesel, e ontem a reunião do Conselho foi presidida pelo próprio presidente, o que significa que isto é um compromisso de governo. E a possibilidade de ter a mistura de 14%, só para te ter uma noção, nós estávamos com 10% no final do outro governo, então nós teremos 40% de aumento da mistura em março. E teremos 50% em 2025, quando nós tivermos 15%. Este grau de previsibilidade é de grande importância para o setor, porque ele permite que se inclua nas mais diversas faces desta política, porque, desculpa, diferente do restante da política de combustível, é impossível comparar um litro de óleo de combustível fóssil e um de biodiesel. Seria mais ou menos, para fazer um comparativo chulo, como se comparasse sabão e queijo. Eles são muito parecidos, mas só um é absolutamente saboroso, o outro tem outra finalidade. Então, não dá para comparar. O biodiesel nasce numa pequena propriedade rural e chega na prateleira do supermercado. Esta conquista de 14, 15 é uma grande construção. Tem gente dentro do próprio governo que é contrário a isso. Nós temos os adversários que hoje estão aí nas páginas dos jornais dizendo, fazendo uma argumentação normalmente, argumentações desfundamentadas, algumas delas até irresponsáveis, mas acontecem e nós vamos responder a todos. De qualquer sorte, para você ter noção do que é isso que vai acontecer, 40% de aumento na mistura do biodiesel, de 10 para 14, ele vai acabar por ocupar grande parte ociosa das empresas já montadas. Logo depois, na complementação disso, nós teremos, então, depois da decisão do CNPE, nós vamos aprovar em fevereiro, já com o relatório pronto, a Lei do Combustível do Futuro. A Lei do Combustível do Futuro, ela é uma lei abrangente, ela trata de todos os biocombustíveis, todos eles. Mas tem lá o biodiesel. E tem um fato que chama a atenção, que é de grande importância, que é um projeto que nós apresentamos e que tem dois fatores que são importantes para nós. Um, rastreabilidade. É comum ouvirmos das pessoas que são adversários da política do biodiesel que ele dá problema no motor aqui ou ali. Nunca tivemos uma só linha técnica para nos comprovar isso. Absolutamente nenhuma. Então, colocamos na lei rastreabilidade. Nós queremos rastreabilidade do combustível misturado. Todos. A qualquer tempo, em qualquer movimento, o consumidor tem que ter direito a saber a qualidade do combustível que ele está utilizando. Isso não tem hoje no combustível fóssil e nós vamos exigir em lei o combustível, uma vez misturado,
tem a possibilidade de ser checado sua qualidade pelo consumidor em todos os movimentos, desde que saia da refinaria ou saia da esmagadora de óleo de biocombustível. Todos eles com rastreabilidade. Segundo, é despenalidade, que é algo que o Brasil vai começar a conversar daqui para frente, porque todos os setores, nós estamos querendo convencer os setores do agro a ter políticas decenais. O que significa isso? Colocar na lei que tem previsibilidade de 10 anos. Cada final de ano, eu avalio o ano que passou e acrescenta um ano a mais, para evitar que na troca de governo, alguém não gostando da política, pura e simplesmente troque esta mistura e deixe, então, as estruturas industriais ociosas ou inviabilizadas. É bom que se saiba, se diga, Jonas, que este aumento de 14%, depois 15%, ele vai acabar, se aprovado o combustível do futuro, uma modificação da ocupação geográfica das plantas industriais. Vamos ter, tanto no norte quanto no semiárido, nordeste, vamos ter plantas industriais com outras oleaginosas que vão acabar por agregar valor a comunidades inteiras. Porque a comunidade vai ser chamada para ser na partição deste processo, a indústria se instala, ela tem cliente certo para vender o que produz e a indústria tem cliente certo para vender o biocombustível. É por todas as razões desse corpo multifacetado uma questão importantíssima, não tem nenhum fato que seja contrário. Mas vamos para o último, que é o sequestro de carbono. Nós estamos trabalhando com a descarbonização. Pergunto, Jonas, como nós iríamos para a COP30 em Belém, tendo uma matriz capaz de ser absolutamente autossustentável e limpa e fazendo opção pelo combustível fóssil? Não teríamos como explicar. Na COP30, nós vamos ter que trabalhar claramente para dizer que a Amazônia quer do mundo e não que o mundo quer da Amazônia. E para nós ser protagonista nesse processo, temos que dar testemunhos práticos do esforço que nós fizemos para ser um país o mais limpo possível, um país agroambiental, um país que tem compromisso com a questão ambiental, um socioambiental, e não tem nada mais exemplificativo do que o biodiesel. Portanto, por todas essas razões, a decisão de ontem foi absolutamente importante para todos nós, da forma como ela foi feita, e mais, não permitir, por enquanto, a importação. Alguém pode dizer, mas por quê? E se ficar mais caro, o que acontece? Hoje eu cheguei a ouvir que isso vai ficar 35 centavos a mais na bomba. Não, isso não é verdade. Primeiro, para que isso acontecesse, nós teríamos que comparar 1 litro de biodiesel com 1 litro de combustível fóssil. Mas não, nós temos na mistura só 14% de biodiesel e, portanto, nós vamos ter na bomba um centavo e meio de diferença. É isso que tem. Não 35, como estão dizendo, que é uma mentira absolutamente irresponsável. Segundo, não permitir a importação, por quê? Porque na política do biodiesel, nós temos uma série de incentivos na área fiscal e também na área social, o selo social. Então, pequenas propriedades são classificadas, recebem o selo social e tem contrato de fornecimento obrigatório com a esmagadora e paga um preço diferenciado a maior a esses produtores. Se nós importarmos o biodiesel, por exemplo, a Argentina pode nos vender biodiesel. Alguém vai dizendo, mas a Argentina está importando soja. Eu sei. Ela esmaga o soja, tira o farelo, que ela precisa para fazer ração para os animais, e não tem o que fazer com óleo. Vai nos vender. Só que na exportação, o exportador não tem nenhum compromisso com as políticas sociais. E, portanto, gera uma assimetria, gera uma falta de competitividade. Não dá para exigir do produtor brasileiro que ele tenha uma série de compromissos além da questão de natureza comercial e do importador nada. Se nós tivermos que importar biocombustível, temos que isentar o nosso produtor dessas responsabilidades tributárias e sociais, ou então tributar a importação para que ela cubra essa diferença. Então é por isso que nós vamos estudar a forma de fazer, para saber como fazer para importar. A importação, neste momento, do jeito que estava, é destruidora da cadeia produtiva, como foi a importação de leite, absolutamente irresponsável no Brasil. Com certeza. Deputado, o senhor falou sobre a questão de previsibilidade, né, e desse cronograma importante que o setor agora tem esse planejamento. Eu tenho uma pergunta aqui do analista Haroldo Torres, que é gestor do PSEG, é um analista parceiro aqui do Notícias Agrícolas neste ano de 2023. Um grande abraço para o Haroldo.
Abraço. E a gente acompanhou, né, todas essas informações relativas ao biodiesel. Eu queria rodar essa pergunta para o senhor responder em seguida. Olá, eu sou Haroldo Torres, gestor de projetos do PSEG, e estou aqui para fazer uma pergunta. O setor de biodiesel viveu uma redução da mistura e está recentemente recompondo essa mistura. A pergunta que faço é: como que o setor terá previsibilidade e garantia deste teor de mistura no médio e longo prazo, de modo a levar estímulos e, consequentemente, investimentos nesse setor tão importante para a geração de emprego e renda no Brasil? Quando assumimos, Haroldo, a presidência da Frente Parlamentar do Biodiesel, nós colocamos um conjunto de propostas para poder presidir essa frente e ser consequente nos resultados. E um dos processos era este. Nós queremos previsibilidade, por isso colocamos no projeto de lei, que está relatado pelo Arnaldo Jardim e que será votado em fevereiro, a decenalidade. Ter a previsão de uma lei, de 10 anos. Porque não é possível instalar uma planta industrial distribuída no território nacional e lá, por a troca de governo, há desinteresse pela política e o cidadão tem que sair com a planta como se fosse asa delta. Não tem condição de fazer isso. Então, nós precisamos previsibilidade e segurança jurídica. É preciso deixar claro para todos que a segurança jurídica e a previsibilidade permite, inclusive, a redução do crédito. Quando um banco for financiar uma planta de biodiesel em qualquer lugar do país, se ele tiver uma legislação que garanta para ele 10 anos de viabilidade, o amortecimento da dívida fica absolutamente garantido e o custo do crédito fica muito mais barato. Por todas essas razões, a política do biodiesel está no rumo certo. Ela é multifacetada, com vários fatores positivos em todos os lugares. Ela vai conseguir produzir em outras áreas do país em torno de 19 oleaginosas já pesquisadas pela Embrapa e que acabarão sendo viabilizadas suas produções por causa da escala, o volume de produção. Ela vai trazer uma quantidade enorme de produtores que hoje têm uma renda muito baixa, que serão todos, né, serão parceiros da esmagadora para poder ter um sistema de fornecimento e produção com assistência técnica, com extensão rural pelo selo. Tá? Todas essas políticas estarão absolutamente garantidas. Isso precisa ter continuidade. Quem vai trabalhar nesse ramo precisa estar convicto de que isso vai acontecer nos próximos 10 anos e a cada final de ano, a gente, pela própria lei, a gente avalia o ano anterior e acrescenta um ano a mais na previsibilidade. Então, a qualquer tempo, quem for investir em biodiesel, e no caso da combustível do futuro, em toda a legislação, porque a legislação será uma coisa só, terá para todos os combustíveis, inclusive o biometano, o etanol, a bioquerosene, todos esses outros, todos terão garantia de viabilidade dos seus negócios num prazo de 10 anos. Certo. Deputado, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Biov, ela estima que a gente tem uma demanda de biodiesel no Brasil crescendo cerca de 20% de 2023 para 2024 com essa decisão do CNPE. Ou seja, imagino que para 2024 a gente já tem um avanço, né, na organização e na possibilidade de investimentos e negócios relacionados ao setor no país, e também essa questão de previsibilidade faz com que a gente afrente e que as indústrias consigam se planejar ao longo dos próximos anos, né? Com certeza. Jonathan, só para ter uma noção, nós vamos esmagar em torno de 19 bilhões de litros. Para que as pessoas saibam, o soja só 20% é óleo, o restante é farelo. Então, tu faz a conta do que seria 80% de 19 milhões de toneladas de soja. O que significa isso? Para cada 2,5 kg de farelo de soja, nós temos 1 quilo de frango. Então, é só para ter noção de quanto vai incluir. São 121 bilhões na geração do PIB do ano que vem. 446 mil novos empregos serão gerados. Uma economia de 181 bilhões de importação de combustível fóssil, que o combustível refinado nós importamos. Todos esses impactos virão para o Brasil por essa decisão de ter o aumento para 14 e depois para 15. E todos estão garantidos no CNPE e eu espero que o governo tenha absoluta firmeza
com todas as pressões que terão, porque tem gente que perde por causa do seu interesse negocial. É legítimo o que eles fazem, mas absolutamente desfundamentado em virtude de toda a importância do emprego real desta política pública com garantia de continuidade. Perfeito. Bom, deputado, para a gente finalizar, eu queria que você trouxesse, né, outros tópicos aí que foram importantes na retrospectiva do setor em 2023 e que também fizesse para a gente, né, um cenário de perspectiva olhando o ano de 2024, que a gente já tem, né, esse importante horizonte, né, dessa decisão e desse planejamento de previsibilidade e desse cronograma ao setor para os próximos anos. Bom, primeiro, Jonas, é preciso perceber o seguinte: nós vivemos num país em que costuma-se fazer um debate e, em princípio, de maneira rústica, ele acontece entre o Código Penal e a Bíblia. Nós não estamos aqui no parlamento para fazer isso. Nós, na verdade, queremos discutir projetos que são importantes para a viabilização do nosso país. Eu não sou obrigado a ser, eu por exemplo, sou oposição ao atual governo. Isso não quer dizer que eu não possa produzir com eles uma política que gere resultados positivos para o meu país. A gente pode ter oposição por discordar de uma série de ideias e pode caminhar junto em tantas outras que nós temos concordância. Precisamos ter maturidade. Acho que o nosso setor, montado com as associações todas, com toda a fundamentação técnica, ele acaba se construindo em algo que faz uma narrativa sustentável, contundente, responsável, e a construção, tijolo após tijolo, desta política gera esses resultados que nós estamos vendo agora. Nós não temos nada contra o combustível fóssil, ele é de grande importância para a nossa sociedade, ele por muitos anos será utilizado, mas vemos com muitas restrições os ataques ao biodiesel absolutamente gratuitos e irresponsáveis de setores do combustível fóssil. Eles terão a resposta à altura, nós não permitiremos o ataque desfundamentado, nós faremos a resposta no devido tempo, mas não vamos tratar essa questão de maneira raivosa. Todos aqueles que quiserem fazer um debate conosco terão no parlamento portas abertas para nós poder fazer o debate, aprimorarmos o sistema. Por último, a perspectiva futura é que nós tenhamos parte do recurso do biodiesel destinado para um fundo de pesquisa, tecnologia e inovação. Nós queremos que o nosso país seja o primeiro a produzir motores com um tamanho distinto, com tecnologia eficiente, capaz de funcionar 100% com os combustíveis renováveis, para mostrar ao mundo que essa tecnologia industrial vai dar para nós grandes resultados, inclusive sendo referência para ser utilizado em outros países do mundo. Estou muito feliz com isso, estamos no bom caminho. Desejo a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo, que a gente possa fazer a boa luta, a boa política e que se possa construir e colher grandes resultados. Obrigado por a janela que vocês nos dão para poder esclarecer a população com relação a tantas questões importantes para o nosso país e que a desinformação poderia atrapalhar sua continuidade. Com certeza. Deputado, muito obrigado pelas suas informações, por encaixar essa nossa conversa aí na sua agenda. Agradeço também a equipe de comunicação de vocês por aí. Sempre que tiver novidades da FPBio, chama a gente aqui no Notícias Agrícolas para comunicar essas informações tão importantes para o nosso setor, tá bom? Forte abraço, meu irmão. Fica com Deus. Fica com Deus, boas festas, viu? Tchau, tchau. Conversamos então com o deputado Alceu Moreira, que é presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, a FPBio, a gente trazendo as informações então relativas, né, à retrospectiva deste ano de 2023, com decisão importante do CNPE, trazendo, né, essa antecipação de uma maior mistura do biodiesel no diesel e essa previsibilidade ao setor ao longo dos próximos anos. E a gente também falou sobre as perspectivas para 2024. Fica por aí, a gente se vê, boas festas. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.